E vamos falar agora do íon sulfeto. O íon sulfeto é um ânion bivalente. Ele é um ânion porque é um átomo carregado negativamente e é bivalente porque tem duas cargas negativas. Quando você analisa um ânion, você deve fazer da seguinte forma: quantos elétrons ele tem? Quando ele era um átomo, quando ele era neutro, ele tinha um número de elétrons igual ao seu número atômico, que era 16. Quando eu olho para o enxofre e vejo ele com duas cargas negativas, isso significa que ele ganhou 2 elétrons. Sim, os átomos são assim. Quando dão elétrons, ficam positivos. Quando recebem, ficam negativos. Quando eu faço a distribuição para 18 elétrons, eu obtenho a distribuição que está aqui, no quadro amarelo. Repare que o íon sulfeto tem exatamente esta distribuição. Então, como é que se faz a distribuição de um cátion ou de um ânion? Vá para ele na situação neutra e pense sobre o que aconteceu com ele. O íon sulfeto ganhou 2 elétrons. Quando ele era neutro, ele tinha 16 elétrons. Ganhando 2 elétrons, ele ficou com 18 elétrons. Aí você pega essa quantidade de elétrons que ele tem agora e faz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O último nível, 3. O nível de valência dele é o 3. Indica que ele está no terceiro período da tabela periódica. Veja que o fato do nível de valência indicar o período na tabela periódica é algo que é válido tanto para elementos representativos como para elementos de transição. Subnível mais energético, a ideia é sempre a mesma, é o último subnível. Sendo ele o 3P, temos esse elemento com a certeza de ser um elemento de família do tipo A, um elemento representativo, pois todos os elementos que são do bloco S ou do bloco P da tabela periódica são de família do tipo A. Quando eu olho para um número de elétrons de valência e vejo 8, eu não devo pensar, então a família dele é a 8A. Não. Porque a família, só faz sentido perguntar a família para átomos neutros. Quando você quer saber a família de um elemento químico, você tem que olhar para a distribuição do seu átomo neutro e nunca para seu íon. Não há relação com a tabela periódica, pois a tabela periódica é uma tabela de elementos, não de íons. Então, embora tenha sido eu mesmo que escrevi essa frase, o que eu quero te dizer aí precisa ser melhor explicado, né? Porque todos os íons também, eles são de algum elemento químico. O que eu quero dizer para você aí é, a tabela periódica, ela traz a posição do elemento químico. O fato de um elemento químico estar se apresentando na forma neutra ou na forma iônica, isso não tem a ver com a sua relação com a tabela periódica. O conceito de elemento químico, ele é um conceito que quer dizer o seguinte: o elemento químico é o conjunto de todos os caras da natureza que tem o mesmo número de prótons. Repare que se um átomo virar um íon, o número de prótons ainda não vai mudar. Veja. Então, quando você fala do elemento químico enxofre, então o sulfeto é o quê? O sulfeto é o íon formado pelo elemento químico enxofre. E quem é o átomo de enxofre? É a espécie neutra que o elemento químico enxofre
fornece para a natureza.